Audiolivro Contos de Calçada, livro publicado originalmente em 2008. Este projeto é apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, com o apoio também da Secretaria de Cultura e Turismo de Morada Nova, Ceará. Dedicatória. Para minha família, especialmente a pessoa de minha mãe, por ter suportado as vicissitudes da vida com coragem e esperança. Para Lia, por todo o apoio dado mesmo nos dias de solidão. Para Luana, por acreditar ser possível e dar apoio para que esta obra acontecesse. Para meus irmãos, por todo o apoio dado em minha vida. Agradecimentos. Muito obrigado a meu pai pela força dada, mesmo à distância. Muito obrigado a minha amiga professora Lila Xavier por suas doces e graciosas palavras sobre esta obra. Obrigado à amiga professora Rosalina Lopes por toda a ajuda dada e por toda a torcida para o sucesso deste livro. Obrigado a você, Ana Luísa, pela bela revisão destes textos. Obrigado a todos os grandes autores, donos de textos maravilhosos, com os quais me deleitei, que em maior ou menor intensidade serviram de inspiração para esta obra. Agradeço a todos os amigos e colaboradores que ajudaram na confecção deste livro, direta ou indiretamente. Obrigado a todos os que possam ler e emocionar-se com as personagens e os enredos aqui apresentados. Enfim, agradeço a Deus pela oportunidade de transformar um sonho em realidade. Conto. O que melhor definiria esse gênero textual? Mário de Andrade vaticinou caber ao próprio autor definir se o texto que criou pode ser considerado um conto ou não. Logo, Rondinelli Girão Nogueira já o definiu com os seus Contos de Calçada. Textos que remetem o leitor quase sempre às rodas de amigos e vizinhos que ainda se permitem uma cadeira na calçada para um causo, para as leituras coletivas. Os Contos de Calçada foram organizados de forma condensada, isto é, apresentam poucos personagens, poucas ações, além de tempo e espaço reduzidos. Os personagens saem do mundo das ideias do autor e se estabelecem em degraus de importância no desenrolar dos conflitos e na oposição de interesses que os envolvem e criam aquela tensão instigante e curiosa do leitor. O que é atraente nos Contos de Calçada é a ênfase dada pelo autor à causalidade, às coisas simples do cotidiano, e por aguçar o desejo do leitor em descobrir o fio que sorrateiramente demarca as verdades. Uma intencionalmente aparente e a outra subitamente secreta, reveladas nas tramas descritas. Essa busca motiva quem lê a desejar descobrir os segredos que vêm de forma premeditada, envolvendo-o no enredo, através de um refinado suspense, muitas vezes prosaico, e culmina com a epifania, ou seja, com a explosão da revelação da verdade aparente. Com certeza, cada leitor irá descobrir-se nos personagens apresentados, seja nas tensões envolventes, seja nos significados que cada conflito adquire nos contextos vividos. As tramas apresentam absoluta simbiose com o cotidiano dos leitores, tal a sua narrativa ser essencialmente e elegantemente real, mas ao mesmo tempo fugaz e estética. Lila Xavier, 13 de janeiro de 2008. Dona Eustáquia. Dizia-se, lá pelos lados do sertão, que existiu confirmadamente cozinheira de mão cheia, melhor que qualquer uma da capital. Uma senhora de nome Eustáquia, Dona Eustáquia, negra, gorda, neta de escravos e com uma voz grave, de dotes culinários tinha ela de fato
total domínio e satisfação, de causar inveja em chefe francês. Trazia de cabeça enciclopédia, com milhares de receitas e temperos de todas as serventias. Fazia babar a todos com delícias tais e mimos de sobremesa. Tinha uma predileção pelo feitio de carnes, assados, guisados, cozidos. Sabia os segredos de todos, como se olhasse no espelho de manhã. Temperava-os com as mais finas e diversas ervas, fazendo com que os pratos, carregados de aroma, ficassem com o paladar mais fino possível. Dizia-se que, em sua cozinha, ninguém botava palpite, nem mesmo patroa enjoada e dengosa. Brigava com todas. Fato esse que a fez rodar por várias casas e fazendas de gente nobre, com sobrenome pomposo, até baixar nas cercanias do tal Oliveira Sobrinho, fazendeiro rico, criador de gado. Homem rústico, emoldurado pela dureza do campo, sem muita educação, mas que sabia degustar como ninguém um bom prato, além de ser um vivente de bom coração. Casado com Dona Ernestina, mulher muito mais nova, que para aguentar sua brabeza era moça de grande paciência e ainda mais, de grande beleza. O que me recorda bonita história, A Bela e a Fera. Dona Ernestina não só aceitava os caprichos da empregada, como também fazia as vezes de protetora de Dona Eustáquia, quando, a propósito do episódio em que a negra quebrara fina jarra, fruto de herança da família Sobrinho, Ernestina tomou-lhe a culpa e a livrou da ira do marido. Verdade mesmo era a amizade entre as duas mulheres. Dona Eustáquia viveria seus dias derradeiros ali, no convívio dos Oliveira Sobrinho. A cozinheira era de fato orgulhosa de seu talento. Dizia que menino Raimundo, filho varão do casal, chamado assim em homenagem ao seu avô paterno, brigava por seus encantos. Doces dos mais variados tipos. Bolos também os fazia muito bem, o que lhe rendera algumas encomendas, muito prontamente permitidas por Dona Ernestina. A questão foi que, em certa época, as mesmas começaram a aumentar em proporções épicas. Eram tantos pedidos que o tempo para a elaboração das refeições habituais se tornara escasso. Precisou fingir-se de doente e aceitar apenas encomendas da família e de amigos muito próximos aos Oliveira Sobrinho. Apreciadores possuía em todas as esferas. O mais alto escalão das famílias da nobreza desejava-lhe os serviços, ora como quituteira, para que as madames pudessem receber seus convidados de chá, ora para preparar jantares aos visitantes distintos de outras terras. Madame Ernestina sempre podia emprestar os serviços de sua amiga e empregada, mas para isso tinha que deixar prato elaborado para o senhor Oliveira Sobrinho, que chegava cansado do trabalho e, inevitavelmente, sempre faminto. Dia de festa e convite para jantar na casa de Dona Ernestina era acontecimento muito esperado e até disputado em toda a região. Isso graças aos dotes e à fama de Dona Eustáquia. Rendeu até reclamação, por escrito, do senhor comendador Honório Ferreira Guzmão, em carta endereçada ao senhor Oliveira Sobrinho, dizendo do entristecido do mesmo por falta de recordação dele e dos seus, para a apreciação dos mais requintados e deliciosos pratos. E fora realmente esquecimento de Dona Ernestina, o convite para algum jantar. Isso custou ao senhor Sobrinho cabeças de gado e um carneiro assado, em forma de desculpas ao nobre comendador.
As delícias de Dona Eustáquia estavam cada vez mais famosas, ao ponto de repousar, lá por terras da capital, esta fama que lhe precedia o nome. Acontece que o governador da província era, de longa data, amigo da família Oliveira Sobrinho, e aproveitara a visita à região para anunciar estadia na casa de Dona Ernestina, a fim de provar dos quitutes e dos pratos de tão afamada cozinheira, que já era conhecida em todo o sertão e agora também na capital. O anúncio da visita de tão ilustre convidado causou um rebuliço enorme na família. O senhor Oliveira Sobrinho reclamava da casa, que não passava por uma reforma já havia algum tempo. Dona Ernestina preocupava-se com a prataria, já desgastada e sem brilho. Mas o maior problema foi mesmo de cunho emocional, pois saber que prepararia jantar e outras coisas para o governador da província causou um piripaque em Dona Eustáquia, que lhe fez perder a mão. Nada que fizesse prestava. Nada mesmo. Ô, Ernestina, tão horrível esse cozido! Não foi Eustáquia quem fez? Cadê essa mulher? Perguntava surpreso o senhor Sobrinho. Dona Ernestina não sabia mais o que fazer. Eustáquia não conseguia mais nem fazer um chá que prestasse. Era o fim. Tudo o que sabia era cozinhar. Nem o chão da cozinha ela varria. Tarefa essa era de cunho da menina Juliana, que lhe ajudava também no trato do serviço. Mas agora o nervoso lhe tirara o dom. O que seria dela então? Foi quando Ernestina, num brilho de luz doado por um anjo, achou a solução. Disse a Eustáquia que o governador desistira da visita, mas que ela preparasse mesmo assim jantar como nenhum outro, para um sobrinho muito querido que chegaria na mesma data. O único pedido que lhe fazia era que não saísse da cozinha, pois seu sobrinho estava portando perniciosa moléstia que lhe aleijara as formas, fazendo com que ficasse muito feio e, dessa forma, muito tímido e retraído. Assim, livre do peso de preparar gostosuras para tão alta autoridade, Eustáquia voltou a ter a mesma mão de sempre, preparando, no dia determinado, um jantar como nunca fizera na vida. Naquela noite, recolheu-se e pôs-se a cozinhar. Estava ela tão assoberbada nos afazeres e detalhes dos pratos que apenas ouvia o burburinho da chegada da visita, mas se contentava em permanecer recolhida em seu canto, como havia docemente pedido sua patroa. Acontece que Dona Ernestina havia lhe mentido, pois sabia que o chilique de Eustáquia era apenas nervosismo, e se contasse que o governador em pessoa estava ali, logo ali na sala de jantar dos Oliveira Sobrinho, ela não conseguiria preparar prato algum. Contudo, terminado o jantar, o senhor governador fez questão de conhecer a mulher que lhe proporcionara tão deliciosa iguaria, mesmo sobre os protestos de Ernestina, que, temendo o pior, aconselhava o governador a desistir da ideia. Ora, minha cara Ernestina, como vir aqui e não conhecer tão famosa cozinheira? Neste momento, levantou-se e, ciceroneado pelo senhor Oliveira Sobrinho, encaminhou-se para a cozinha. Lá chegando, ao avistar Eustáquia, disse num tom de amizade: Olá, minha cara, você deve ser Dona Eustáquia. É um prazer conhecê-la. Sou o governador da província e digo que este foi o jantar mais delicioso que jamais havia... A última coisa de que se lembra o bom governador é do corpanzil da negra Eustáquia lhe caindo nos braços. Verdes mares bravios. As gotas de chuva caíam, cada vez mais grossas, e chegavam mesmo até a incomodar, com o barulho que se fazia ouvir nos tortos telhados do vilarejo.
O gotejar dos pingos se restringia às janelas, mas o forte vento do mar os fazia entrar casa adentro, e todas as pessoas buscavam agasalho, embora fosse uma chuva quente na tarde de verão, como muitas que acontecem no Ceará. Aquela, entretanto, estava especialmente forte. Antônio buscou divisar no horizonte a figura tênue de seu pai, ainda visível, a conduzir a frenética jangada que, desafiante, enfrentava as poderosas ondas. O oceano agitado brincava enfurecido com a pequena embarcação, quase a quebrá-la com suas ondas sobrepujantes, como se fosse um predador a divertir-se com a presa antes de devorá-la. Apenas os mais corajosos jangadeiros jogaram suas redes ao mar naquele dia. A situação do vilarejo encontrava-se calamitosa e era preciso arriscar, nos bancos de peixes mais longínquos, a pesca necessária para o provento das famílias. Alguns diziam ser loucura aquela empreitada. Outros arriscaram as vagas enraivecidas para buscar o sustento, temendo ver seus filhos à mercê da fome e da privação. Resultado que levou apenas metade das embarcações ao mar naquele dia. Antônio, ou Toninho, como sua mãe o chamava, era o mais velho dos 4 filhos homens de seu Chico, e era, sobremaneira, o orgulho do pai na pescaria. Destemido navegador, a força e a estupidez da juventude o transformaram num dos melhores jangadeiros da vila. Era respeitado até pelos mais velhos e experientes pescadores do lugar. Possuía privilegiada posição de líder entre os da sua idade e, obviamente, o seria num futuro não tão distante. Contudo, naquele dia, seu pai o proibira de subir a bordo e fazer o que mais lhe aprazia, ajudá-lo na pescaria. Seu jovem coração de bravo pescador encontrava-se num ditoso dilema entre a fúria desatinada do desrespeito e a calma obediência à lei de seu pai. Tudo o que tinha de sabedoria sobre o mar, sobre a vida, sobre a pesca e até mesmo sobre as desventuras do amor, devia àquele homem de pele ressequida e olhos graves que agora desafiava Iemanjá. Parou por um instante em frente ao mar e pensou em como seria a vida se seu pai não retornasse daquela arriscada navegação. Se o vento, outrora amigo, virasse a barca com uma rajada assassina, ou então, se Poseidon se furtasse da ajuda a quem roubava o sustento de dentro de seus domínios e, em retribuição vingativa, lhe tirasse a vida. Como faria para cuidar de seus irmãos mais novos e de suas irmãs? A doce Rita, que era a encarnação da beleza, e a surpreendente Maria Graça, que aprendeu a ler cedo e era de fato a única a fazê-lo na família. Era o xodó do pai e da mãe, assumindo o papel de caçula. Como cuidaria dos outros e principalmente de sua mãe? Ela traduzia a razão do amar e formava com seu Chico o exemplo de casal para o pequeno vilarejo. Mesmo quando os momentos ruins teimavam em acontecer, ficavam juntos. Quando nasceu Natimorto, seu primeiro filho, o casal quase se separou. Mas, por forte abdicação de Dona Helena, mantiveram-se juntos e aprenderam a dividir, em doses iguais, a penosa dor da vida que girava ao redor da vila de pescadores. Toninho acompanhava constante, à distância, a destreza com que seu velho pai lutava com o verde mar bravio do belo Ceará. Tal visão o precipitou a pegar outro barco e ir de encontro ao seu progenitor. Mas uma doce e suave voz o fez parar. Um meigo e plácido pedido de mãe. Não se vá. Ele vai voltar. Toninho declinou de suas intenções. Por mais duro que fosse, ele consentiu, aguardou calado, mas sem tirar os olhos do velho mar que agora encobria toda a visão de seu bravo pai. Ele vai voltar, meu filho.
Ele me fez essa promessa. Toninho aguardou a noite toda, em claro e irrequieto, sem sair da varanda da velha cabana. O mar, já mais calmo, dava esperanças a seu jovem coração. Afinal de contas, seu Chico era o melhor pescador que ele já conhecera. Quando o sol começou a ensaiar seus primeiros raios no horizonte, Toninho avistou algumas pequenas velas distantes. Apreensivo, esperou a aproximação das embarcações. Após alguns minutos, ele pôde vislumbrar a querida figura paterna que, forte no comando, trazia seu barco para casa, carregado de peixes e outras iguarias marinhas. "Olá, seu Chico", limitou-se a dizer. "Anda, rapaz, tem muito peixe para vender." Nada falou sobre seu medo ou sobre sua mãe, que o acalmara tão docemente na noite anterior. Mas nada havia para se falar. Apenas a voz grave de seu pai a lhe dar ordens, como se nada o abalasse. Ao longe, olhou sua mãe na varanda a sorrir suave. Ela conhecia o velho Chico bem melhor do que ele. O tesouro. Andava na frente da avó, segurando a pesada sacola de compras da feira. Laranjas, bananas, abacaxi, algumas verduras que desconhecia o nome, uma rapadura escura, algumas seriguelas que gostava e até o famigerado saputi do vovô Camilo. Odiava o cheiro de sapoti. Só de pensar sentia náuseas. Como se pode comer aquilo? Só meu avô mesmo. Andava e sentia raiva do irmão, o mais velho. Atribuía-lhe a culpa por aquela situação. "Quem vai ajudar a vovó na feira?" a mãe perguntara, como uma boa filha que ela era. "O Tiaguinho, mamãe", respondera o mais velho com tom de autoridade. Não adiantaram os protestos. Deu no que deu. Estava ele agora às voltas com uma enorme sacola de feira cheia de frutas que o pouco agrado que a avó lhe dera não servia de consolo. Realmente, um parco suborno pela ajuda tão desgastante. Um carretel de linha zero, que, perfeitamente planejado, usaria para confeccionar uma pipa das grandes, um paquetão. Mas de que adiantava a linha se ainda faltava o papel de seda e a cola? Sabia que não podia pedir ao pai, já que o mesmo viajara para o interior a trabalho. O rabo da pipa era fácil fazer com os retalhos de costura da própria mãe, que não lhe daria 1 centavo depois da travessura da escola. Coisa boba. Escrever piadinhas no banheiro masculino, daquelas bem sujas, e isso lhe custava o direito a qualquer pedido. E o papel? E a cola? Procurava impacientemente uma forma de resolver a situação, de uma maneira que só cabeça de menino pode pensar. Elaborava 1000 planos. Pedir ao tio Zacarias? Não, muito unha de fome. Tia Luísa? Também não. Mais muquirana que o irmão, e ainda o forçaria a comer um daqueles horríveis bolinhos que fazia. Vender as revistinhas em quadrinho? Nem pensar. Amava os gibis que colecionava. Tentava ainda achar uma solução quando esta pareceu cair-lhe no colo. Algo assim, feito só por um anjo da guarda. Uma nota de 20, ali, logo em frente a ele, debaixo da barraquinha dos melões. Logo ali estava a solução de todos os problemas. Iria comprar a cola, o papel e fazer o maior paquetão que 20 reais pudesse comprar. Olhou para os lados, para o rosto do barraqueiro de corpanzil avantajado que gritava constantemente: "Olha o melão! Olha o melão fresquinho!" Ninguém pareceu dar conta daqueles 20 preciosos reais. "Vai levar quantos melões, senhora?" "Gostaria de levar, mas perdi meu último trocado.
uma nota de 20 que tinha aqui comigo. Não podia acreditar no que ouvia. Então, aquele tesouro era da sua avó? Aquele lindo, belo, maravilhoso e amarelo tesouro. Ficou com um grande remorso. Uma dúvida insana pairou sobre ele. Alertar sua avó e comer melões após o almoço ou comprar o material que lhe faltava para tão sonhado brinquedo? Vislumbrou ao longe a finura dos garotos que empinavam pipas pelas ruas, das mais variadas cores. Olhou sua avó. A resposta foi fácil. Não que lhe faltasse caráter ou dignidade. O problema é que lhe sobrou meninice. Naquela semana, ninguém comeu melões. Presente de criança. A data inevitavelmente se aproximava. Podia-se contar em dias, e não mais em semanas ou meses. Estava ansioso para saber o que ganharia este ano do tio de fora, estrangeiro, tio que vivia no Líbano, irmão mais velho de seu pai. Rico comerciante de especiarias e tapetes. Mexia com joias também. Viria ao Brasil pela primeira vez. Foi o único que continuou morando por lá, sem vir com a família, fugindo dos conflitos da região, justo na época de seu aniversário. E ele havia se comportado bem e tirado boas notas. Este era o acordo feito através de uma cartinha escrita em papel crochê, pouco depois da festa do ano anterior. Juquinha se comportaria e tio Abdul traria, como o próprio menino dizia, uma linda presente, quando viesse ao país. Havia feito sua parte. Passou de ano e foi um dos melhores alunos da turma no quesito disciplina. O que não faz um presente? Exclamava a tia Milu, implicante de carteirinha. Estava ansioso. Afinal de contas, era seu aniversário de 13 anos. Para seu tio, representava a diferença entre um jovenzinho quase adulto e uma criança. E ele estava mais para jovenzinho. Convidou quase a classe toda. Até a professora de matemática ele chamou. Mesmo aqueles com quem não possuía muita intimidade. Os garotos do clube de xadrez, as amigas da Lurdinha e a Lurdinha. Os do time de futebol. Mal conseguia segurar a ansiedade. Começou a ter uma alergia. Coisa nervosa, dissera a tia Milu. Para de frescura, menino. Parece que nunca recebeu presente. Mas, de fato, nunca recebera nada assim, desta maneira inusitada. Algo mexia com sua imaginação de menino. Ganhar um presente das terras das Arábias. Era tão excitante. Deixava a imaginação voar. Certa vez, leu um livro na escola, As 1001 Noites. Ficou imaginando o que fazia parte daquela história. Seria o amigo do príncipe, salvaria Sherazade. Suas aventuras voaram na imaginação, alimentadas pela perspectiva do fabuloso presente. A verdade é que já quase não dormia. A mãe já havia desistido de brigar e o entregou à própria sorte. Faltando poucos dias assim, não haverá de adoecer, pensou ela. E realmente não adoeceu, pelo menos não na véspera. Esperou o grande dia chegar para fazer isso. Recepcionava os convidados pessoalmente, mal olhando nos olhos de quem não possuísse o fenótipo parecido com o de seu pai. Qualquer um que não fosse careca, gordinho, vestido com calças de linho seguras por suspensórios e tivesse aquela cara de árabe com nariz anduco, não era digno de sua atenção. Os presentes dos outros convivas nem eram abertos. Que falta de educação, menino! Exclamou a tia Milu. Os garotos do clube de xadrez, as amigas da Lurdinha e a Lurdinha, os do time de futebol. Nenhum de seus presentes foi digno mais uma vez de admiração. Esperava ansioso pela presença de seu tão esperado tio estrangeiro. Até o da professora de matemática, que possuía um tamanho considerável por debaixo do papel presente, nem mesmo este foi considerado. Toda a sua atenção se encontrava na pequena alameda
que ligava o portão à porta principal. Ele vem mesmo, não é, papai? Indagou. Claro que vem, respondeu o pai com um sorriso afável. Confirmou por telefone. Continuava sua heróica espera. Os colegas já se adiantavam a conversar em rodinhas, estrategicamente distribuídas pela casa espaçosa. As meninas soltavam risinhos tímidos e os garotos mais afoitos já ensaiavam alguns convites para a dança que se iniciava. Até aquele momento, não havia sinal do tão esperado tio. Começava a olhar ao redor já cansado. Será que entrara sem ser notado? Pensou rapidamente. Iniciava-se uma aflição solitária quando, de súbito, uma mão grande e magra repousou em seu ombro. Não pôde acreditar. Um homem alto, magro, com ar de intelectual, uma barba bem feita e cabelos grisalhos, óculos escorregando pelo nariz afinado, elegante e bem vestido, denotando uma idade que não condizia com a realidade. Cumprimentava-o delicadamente. Como vai, sobrinho? Perguntou o tio com um grande sorriso. Levou alguns segundos para o garoto reagir. Talvez pela surpresa de tão inusitada figura que lhe interpelava ou talvez pela forma súbita da abordagem parental. O fato foi que o menino parou de funcionar por alguns instantes. Nada daquele homem combinava com seu corpulento e expansivo pai. Os gestos calmos, como se fossem calculados, denotavam uma gentileza maior. Irmão! Como vai, irmão? Gritou seu pai de longe ao avistá-lo. Vou bem. Acabei de chegar e acho que me perdi. Não tomei táxi. Aluguei um carro para conhecer a cidade e acabei me perdendo. O garoto continuava ali um pouco assustado e de repente sentiu crescer em si uma enorme afeição por aquele homem que mal conhecia. Começou a percebê-lo como o herói de suas histórias, não como aqueles cavaleiros destemidos e fanfarrões, mas como alguém a ser copiado. Um modelo de homem que não encontrava no pai. Quanto mais conversava com o tio, mais o admirava. Ouviu seus contos sobre como havia sido a viagem, como estavam os negócios e como abrira uma nova disciplina na universidade em que lecionava em Beirute. Comentava sobre os conflitos e a situação do Líbano naquele momento. Juquinha ouvia maravilhado. De súbito, percebeu que não havia aberto o presente do tio. Não havia brincado com os outros garotos, nem paquerado com a Sandrinha. Não comeu bolo, nem das outras delícias da festa. Apenas tinha ouvido seu tio conversar com a família e os outros convidados. Sequer sentia-se criança. Quando abriu o presente tão esperado, deparou-se com um pequeno computador, daqueles portáteis cheios de recursos. Ficou extasiado olhando para a máquina. Mas, naquele momento, o presente não importava mais. Sentia que algo havia mudado. Suas preocupações daquele momento em diante seriam outras. Preocupações de rapaz. Ou melhor, preocupações de homem. Espero que tenha gostado do presente, disse o tio, fitando pesadamente seu semblante. Claro que gostei, tio. A partir de hoje, você já é um rapazinho e vai precisar de um destes quando ingressar na faculdade. Faculdade? Até ontem o garoto tremia pensando qual a maravilha que iria receber do tio estrangeiro. E hoje já mencionava faculdade. Deixou-se cair um pouco pelo sofá. Ouviu ao fundo uma suave voz feminina que lhe era bem conhecida. Saiu da sala em busca desta voz, sentindo-se bem mais maduro do que antes. Desta vez foi muito, mas muito mais fácil conversar com a Sandrinha. Recordações. Ele vinha todas as quartas, na sessão matinê. Trazia uma elegância notória, natural. Homem de fala mansa e de muita educação. À altura, denunciava um andar suave. Cumprimentava a todos, especialmente o seu Felisberto da portaria,
a quem parecia guardar um carinho maior. Talvez porque fossem aparentemente da mesma idade, contemporâneos. Dava-lhe sempre uma gorjeta. Aliás, coisa que parecia não lhe faltar era o dinheiro. Sempre chegava de táxi e se ia do mesmo jeito. As vestes sempre muito bem engomadas e limpas. Chapéu Panamá combinando com a roupa. A loção de fragrância de flores lembrava banho tomado. O lenço na lapela e a bengala de madeira denotavam uma nobreza longínqua, apesar da simplicidade de seus modos. Tinha, contudo, uma tristeza no olhar, como se algo lhe faltasse, como se fosse inacabado. Vinha, entrava, comprava seu bilhete, assistia ao seu filme e regressava, sempre com a mesma impaciência estampada no semblante magro. Sua frequência era notada por todos há muito tempo. Seu Felisberto dizia que já nem lembrava mais a primeira vez que o tinha visto. Realmente chamava a atenção sua assiduidade. Deve gostar muito de cinema, pensava Madalena, a bilheteira. Por que vem sempre sozinho? Indagava Zé Luiz, o faxineiro. Será que não tem esposa ou filhos? Perguntava Edvanir, a moça da doceria. E por que está sempre tão triste? Completava Moacir, o pipoqueiro. Sua disciplina era de fazer inveja a qualquer bedel de colégio. Seria o aluno exemplar, a não ser por certo dia, onde se atrasara um pouco. Deixou todos aflitos. Será que não vem? Pensou seu Felisberto. Aquela gorjeta ajudava muito. Comprava sempre algo na doceria para os netos. Qual não foi sua felicidade ao vislumbrar a figura que se pronunciava na entrada do cinema? Fez questão de lhe acompanhar com a lanterninha e lhe encontrar um bom assento. Não muito próximo, nem muito longe, localizado nas fileiras centrais. O tapinha nas costas denunciou a gratidão e a cumplicidade que sentia. Esta lhe rendera, em certo momento, uma crucial informação, fidelizada à porta do estabelecimento. Era viúvo. A razão de seu olhar vazio era então a falta da companheira amada. Percebia-se, pois, a predileção por filmes românticos que contivessem enredos de amor, no qual o casal sempre terminava junto ao final. Quase sempre se via marcas de choro após estas sessões. Talvez a solidão fosse a única companheira daquele distinto senhor. A decência nos modos polidos e no jeito meigo e carinhoso traduzia uma necessidade de transmitir um afeto há muito guardado no coração. Não havia modo de não se emocionar vendo aquele homem caminhando salão adentro, carregando tamanha tristeza nos ombros. Tão grande era a aflição de todos que seu Felisberto não se conteve e certo dia, numa daquelas quartas-feiras, esqueceu-se da formalidade e o indagou a respeito daquela notória e transparente dor. O senhor, por favor, perdoe-me a indelicadeza, mas me disse certo dia ser viúvo e está sempre com o semblante amargurado e nunca sorri. É de partir o coração. O que aconteceu? Pode me contar? Não direi a ninguém, completou. Sem demonstrar surpresa, o homem fitou docemente seu Felisberto com uma condescendência digna de um pai, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde surgiria uma pergunta daquelas sobre suas assíduas visitas ao cinema e seu olhar triste. Com muita paciência e amorosidade, ele lhe respondeu: meu caro amigo, há muito perdi minha adorada esposa, com quem vinha sempre a esse cinema assistir novos e maravilhosos filmes de amor. Vivenciávamos cada um deles como se fôssemos os protagonistas de cada bela história. Vivíamos cada aventura como cúmplices,
cada roteiro como heróis numa grande epopeia povoada de fantasias e mistérios. Assim, éramos os ídolos um do outro nesta eterna troca de amor. Estávamos conectados em nossa própria história com a importância de um personagem que desfalcasse o roteiro com sua falta. E desta maneira nos completávamos. Era viver um sonho de amor a cada dia. Nunca nos notaram, porque éramos apenas mais um casal apaixonado, como tantos outros a passar por este salão. Neste momento, seu Felisberto pôde ver uma tênue lágrima ali escorrer na face. Nada disse. Podia sentir a dor daquele homem em viver as seguidas sessões sem sua esposa amada. Nunca vira tamanha dedicação. O homem então continuou. Ela me deixou há muito, vítima de uma doença fatal. Morreu em meus braços, deixando-me só. Contudo, me fez prometer que não atentaria contra minha própria vida e que aguardaria o momento de nos reunirmos noutra esfera. Desde então, venho aqui em busca de conforto e memórias que me possam aliviar este sofrimento que é viver sem ela. Parou por alguns instantes, como se algo buscasse no intenso brilho das luzes das luminárias. Suspirou e voltou a fitar seu Felisberto. Agradeço pela preocupação, caro amigo. Percebo que é sincera. Muito obrigado. Sem mais nada a dizer, despediu-se e saiu, levando toda aquela tristeza. Por mais alguns meses, continuou indo todas as quartas-feiras assistir aos seus filmes. Encontrava agora em seu Felisberto um olhar de cumplicidade, como se pudesse com ele dividir sua dor. Nada mais falavam a respeito. Certa quarta-feira, seu Felisberto atestou o atraso do seu amigo, muito maior que da outra vez. Olhava aflitamente o relógio da portaria e nada de chegar aquele táxi certeiro que traria o seu companheiro semanal. Os minutos passavam dolorosamente. Ao se passar toda a sessão, entendeu que seu amigo não viria naquele dia, nem naquele e nem nas quartas seguintes. Depois de algum tempo, ele então percebera o inevitável. Seu companheiro estava agora nos braços de sua saudosa amada. Um misto de alegria e tristeza invadiu seu Felisberto. Seus amigos de trabalho apenas o olhavam e entendiam também o acontecido. Um olhar de cumplicidade tomou conta de todos que se abraçaram e oraram no centro do salão de um cinema da cidade numa bela quarta-feira de maio. A vida continuava. Sala de espera. O ar da sala de espera do consultório continuava denso e carregado. Continha uma aura de dúvidas e incertezas. Podia-se sentir no sibilar do velho ventilador a preocupação escancarada de cada paciente que ali aguardava sua vez. Muito natural em se falar de um oncologista. Nada poderia servir de objeto de descontração ou chamariz da atenção de qualquer um. Não naquelas circunstâncias. Embora pudesse de alguém desviar o olhar, nem que fosse por um breve instante, a televisão ligada no canto esquerdo da sala não podia fazer frente a todos os longínquos pensamentos que se faziam notar no semblante de todos. Um senhor de cabelos totalmente brancos, recostado na poltrona próxima ao vaso, pouco abaixo da televisão, tentava de quando em vez observar as notícias que passavam apressadas pela voz suave e precisa do apresentador do telejornal. Uma outra senhora, muito elegante, lia uma revista sobre moda ou algo do tipo. Não conseguia disfarçar a tensão e a preocupação. Demonstrava sua impaciência nos suspiros nervosos que sobrevinham à leitura do simplório texto. Chegara sua vez de ser atendida pelo médico. Atendimentos por senhas, anunciados discretamente por uma bela moça morena, amparada no balcão de atendimento. Algo como se fosse o grito do carrasco a proclamar os nomes das próximas vítimas.
Não se podia imaginar o que viria depois. Quais medonhos resultados de exames trariam boas ou más notícias. Do que cada um estaria fadado a enfrentar dali para frente. Deveras preocupados, os pacientes esperavam. E num destes momentos de eterno silêncio, foi que ela se fez presente. Entrou na sala com uma classe digna das mais altas cortes, com um andar leve e gestos rápidos, precisos, como se não pudesse perder um momento sequer. Vestia um casaco bege com uma encharpe estampada em volta do longo pescoço. A altura lhe conferia uma elegância suave. Imediatamente todos voltaram um olhar para a porta, seduzidos pela aparição de tão delicada figura. O tempo de repente pareceu parar, arauto submisso daquela bela aparição. Seu perfume preencheu toda a sala, algo como um toque de jasmim ou perfume de rosas. Impressionantemente simples, mas delicioso. Sua fantástica beleza cumpria uma sentença que lhe parecia óbvia. Agradar ao mínimo olhar, como se fosse paisagem das mais belas. O corpo esguio e elegante deslizara sua graça até o mesmo balcão de atendimento, pronunciando palavras poucas, talvez em busca do número de seu atendimento. Todos ainda a olhavam. Os homens com admiração, as mulheres com uma pequena inveja, talvez não apenas da beleza, mas dos modos e da presença que tinha tal criatura. Algo saído do sonho de algum poeta. E eis que lhe temos uma excelente definição. Musa inspiradora. Era a Calíope de Homero, a Zélia Gattai de Jorge Amado. Musa perfeita, a qual inspirava nos homens seus mais doces sonhos. A atendente lhe deu atenção, e enquanto procurava sua ficha, ela curvou-se e observou a sala de espera como se buscasse algo. Neste momento, foi possível vislumbrar toda a tristeza contida naquele belo semblante. Uma beleza triste, sofrida. Algo comovente saía da feição daquela mulher. Algo que transformava tudo em uma coisa meramente insólita. Percebeu que alguns dos pacientes ainda lhe fitavam hipnotizados. Todos eles homens. Como se fosse difícil aceitar que houvesse no mundo tamanha beleza ou que alguém pudesse encarná-la assim. Sentiu-se invadida, vigiada. Apertou contra si as golas do casaco num gesto de proteção. Atenuou o semblante simples. Procurou lugar nas cadeiras da recepção. Sentou-se. Sua vez não tardou a chegar. Entrou no consultório, não se demorou. Como se o que tivesse de ouvir do médico não lhe fosse mais novidade. Saiu com a mesma classe que entrou, embora seus passos dessa vez parecessem menos firmes. Foi-se como uma aparição no meio de uma tarde triste. Um rapazola que acompanhava uma senhora idosa e que sentara no canto do senhor da televisão, aproximou-se da recepcionista e a indagou sobre quem seria aquela bela figura. Ouviu da moça que aquela era Dona Milena. Tinha leucemia e recusava-se a enfrentar o tratamento por medo. Tinha receio de perder os cabelos na quimioterapia. Uma sensação de impotência percorreu-lhe o corpo. E um pensamento lhe veio à memória. A beleza é sempre muito efêmera. Uma conversa em família. O menino adentra a sala num alvoroço só. Mãe, vê só o que a tia Regina me deu, mãe. Ó só, vem ver. A mãe, completamente apavorada com a algazarra do filho, sai da cozinha correndo com cara de aflição, sem entender bem o que está acontecendo. Encontra o moleque ajoelhado sobre algo que não consegue definir bem. O que foi, José Reginaldo? O que é, menino? Valei-me Nossa Senhora. Tá com dor? Tá, meu filho? Não, mãe. Olha só o que ganhei da tia, ó. De súbito, o garoto ergue cautelosamente o segredo guardado embaixo de si
com o melhor semblante de satisfação que a alegria verdadeira poderia proporcionar. Um segredo peludo, com os olhinhos ainda fechados e um grunhido que denunciava a fome que sentia. Valei-me, minha Nossa Senhora! Onde é que você arrumou isso, menino? Foi tia Regina quem me deu, presente de aniversário. Mas teu aniversário é só em maio, menino. Agora que é janeiro. Oh, minha Nossa Mãe do Céu! Eu sei, foi presente antecipado. Como é que Regina faz um troço desse comigo? Não me diz nada. Oh, minha mãe. Calma, mãe. Eu cuido dele. Só tenho que arranjar um nome pro bichinho. Bichinho? Bichinho? Bichinho sou eu que vou ter que tomar conta de um danado de um cachorro. Já não baixa teu pai? Mas mãe, ele é pequeno, não vai dar trabalho não. A tia disse que é muito dócil. Pega ele um pouco, ó. Sai pra lá com esse bicho, Reginaldo. Nem de cachorro eu gosto. Vá lá um gato, mas um cachorro vai deixar a casa cheia de sujeira, Reginaldo. Vai não, mãe. Tia disse que ele é daqueles que dá pra ensinar, pra fazer só na rua. É, mas enquanto não aprende, vai emporcalhando tudo. E quem limpa sou eu, né? Vai não, mãe, prometo. Vou botar ele no meu quarto e vou cuidar dele até aprender. Sei, igual você cuida das meias e do uniforme do colégio, é? Ah, mãe, deixa, vai. Boto ele debaixo da cama, numa caixinha de sapato. Ninguém vai nem ver. Debaixo da cama, José Reginaldo! Debaixo da cama! Você é alérgico, menino, esqueceu? A mãe volta furiosa para a cozinha e retorna de lá com o telefone na mão, esbravejando e xingando mais ainda. Como é que Regina faz um negócio desse comigo? Oh, pai, ela me paga. Toca o telefone na casa da tia Regina. Alô? Alô, Regina? Oi, irmã, tudo bem? Regina, que história é essa de dar cachorro pro José Reginaldo, hein, Regina? Calma, maninha, é só um cachorrinho. É um tal de Cocker Spaniel. O rapaz na loja disse que não dá trabalho nenhum. É mansinho, mansinho. Não dá trabalho uma ova, Regina. Não é você que vai ter que ficar limpando caca de cachorro. Mas dá pra adestrar, irmã. Foi o que o rapaz da loja disse. E afinal de contas, o José Reginaldo é meu sobrinho favorito. Mas logo um cachorro, Regina. Foi o que ele me pediu. Eu ia dar uma bicicleta nova, mas ele disse que queria um cachorro. Vou te matar, Regina. Tu me paga. Tchau. De repente, entra o garoto com uma caixa de sapato do pai e o cachorro, que mal cabia na caixa, estava dentro. José Reginaldo, vou esperar teu pai chegar. Ele é quem vai conversar contigo, José Reginaldo. Algum tempo depois, farejando problemas, entra o pai em casa com a exaustão de um dia de trabalho estampada no rosto. Ainda bem que você chegou, José Armando, ainda bem. Olha só o que teu filho trouxe pra casa, José Armando. Pai, olha só o que eu ganhei. Um cachorro? Que legal, filho. Que legal! Que legal! Tá ficando doido, Armando! Onde é que nós vamos criar um cachorro aqui nessa casa pequena que nem quintal tem direito, Armando, hein? Calma, mulher. Pra tudo se dá um jeito. Me ajuda a escolher um nome, pai? Ajudo, filhão. Ajuda coisa nenhuma. Você tem que sumir com esse cachorro daqui, Armando. Judite, você tem que ficar mais calma. Não é o fim do mundo. Não é pra você que passa o dia fora. Mas e pra mim, que vou ter que ficar limpando sujeira de cachorro? Vou ter que dar comida e limpar os pelos da casa e limpar o sofá. Ai, meu Deus. Deixa Deus fora disso. Ele não tem culpa de nada. Tem mesmo não. Tem mesmo não. É tudo culpa da Regina. Ela me paga.
Ah, foi a Regina quem deu? Por que, Armando? Tu sabes de coisa que eu não sei, Armando? Diz, Armando! O marido riu de lado, desabotoou a camisa e sentou-se no sofá ligando a televisão, transparecendo uma calma lúcida de quem já conhece o final da história. Me fala alguma coisa, Armando! Anda! Vou te contar a história. Ouvi há alguns dias atrás uma conversa dele com a tia, dizendo que queria impressionar uma menina do colégio. Uma menina? Sim. No colégio? Sim. Mais uma menina? Sim, menina, dessas de saia e tudo mais. Sai, Armando! Que sai, Armando! Olha o enxerimento! Que é isso, Judite? Acalme-se, mulher. É uma menina que ele quer conquistar. Então perguntou para a tia qual seria o melhor presente para se dar a uma garota. E a Regina disse que era um cachorro. Meu menino quer conquistar uma garota? Mas ele só tem 10 anos, Armando! E daí? E daí que ele é só um menino, Armando, que saiu daqui, ó, de dentro de mim. Eu sou a mãe dele, viu? Onde já se viu? Uma garota? Exato. Você é a mãe dele. A mãe. Ela olhou por cima da bancada da cozinha e viu aquele menino brincar com um pequeno animal na sala de estar. Sentiu a infância dele indo embora. Uma garota! Regina me paga! Sentiu a mão do marido a lhe afagar a face e os cabelos. Nós sabíamos que esse dia ia chegar, não é? Ele não quis te contar nada com medo exatamente dessa reação. Acho que é hora de conversarmos com nosso filho. Chamou o garoto na cozinha, que respondeu prontamente, carregando o pequeno filhote de olhos ainda fechados. Filho, vamos conversar? Vamos, pai! Mas ainda falta escolher o nome para ele. Que tal deixar a garota escolher, hein? Afinal de contas, o cachorro é dela mesmo? Disse a mãe já um pouco mais calma. O menino soltou um sorriso de alegria ao ver que sua mãe descobrira seu segredo e não o condenava. O incrédulo Armando, ainda de queixo caído, teve uma boa conversa com sua família naquele dia. Uma verdadeira conversa de família. Um dia de ira. Começou a subir furiosa a escada do pequeno prédio. Trazia uma raiva notória no semblante exasperado. Estava determinada a resolver aquela situação de uma vez por todas. Já não era a primeira vez que acontecia. Esquecera novamente a data de seu aniversário. Ela nem tinha dado bola quando ele não ligou no Dia dos Namorados. Achava bobagem ter que ficar ligando também. Deve estar ocupado, ela pensava. E ele vivia ocupado mesmo com o trabalho. Viajava sempre e às vezes não havia sinal de telefone móvel disponível nestas pequenas cidades do interior. Contudo, isto não amenizava em nada seu sentimento. Uma raiva autêntica, justificada, e era toda sua. Que ligasse do orelhão, esbravejou. Subiu mais um lance. Maldita hora para o elevador enguiçar. E ainda por cima, seu namorado morava no 7º andar. Começou a ofegar quando passou pela porta de serviço do 3º. Deixou-se escorar um pouco no antigo corrimão de metal mal conservado. Havia tempo que o coitado não via uma boa mão de tinta. Durante a pequena pausa, se permitiu uma lembrança. Tantas vezes se beijaram ali naquelas escadas, tantas palavras doces lhe foram ditas no ouvido, tantos chamegos, mas não iria se deixar levar pelo sentimentalismo. Não seria nada passional neste momento. Não agora. Teria de usar a razão. De súbito, um cheiro desagradável bateu-lhe nas narinas. Uma moça baixinha, morena, deixava abrir a pequena porta do despejo dos dejetos. O acúmulo de lixo se fazia sentir mesmo no lance inferior das escadas. Maldita hora de o elevador enguiçar. Iria reclamar com o síndico, mas não iria não. Iria era terminar com aquele namoro.
por mais que gostasse dele, não toleraria esta falta de consideração, este desrespeito, esta humilhação. Já ia preparando o discurso. Alcançou, já meio cansada, o quarto andar. Calma, só faltam 3. Pensava dizer tudo o que viesse no coração. Ainda não podia acreditar que ele não ligara. Olhou o pequeno aparelho prateado. Nenhuma ligação dele. Já tinha atendido todos os amigos. Sua irmã, seu irmão, os pais ligaram de Pindamonhangaba. Visita lá a um tio paterno. Sentiu-se mais triste e mais furiosa ainda. Tomou um susto na porta do quinto. Uma moça saía de repente com um cão labrador enorme, daqueles típicos de propaganda de seguro que vem correndo em câmera lenta. Não vai morder não, viu? É mansinho. Na dúvida, não se arriscaria. Colou o corpo na parede com uma cara de assustada, digna de uma sessão de filme de terror. Respirou fundo, um pouco para se recompor do susto, um pouco para retomar o fôlego. A outra moça desceu com seu amigo excitado e babão. Agora ela ia reclamar mesmo. Pensou no namorado. Cresceu um pouco mais a raiva, não por estar naquela situação, não por ter que subir 7 andares pelas escadas e de salto alto, mas por ter que ir ao apartamento dele para acabar com tudo, mas por sentir-se esquecida, menosprezada. E para ela, na verdade, era todo o seu sentimento que ele desprezava, toda a sua dedicação. Como podia fazer isso? Nem uma pequena mensagem sequer. Alcançou o 7º andar. Deteve-se na porta do apartamento. Nenhum ruído. Respirou fundo novamente. Pôs a mão delicadamente no crucifixo que trazia pendurado no pescoço. Torceu, deprimida, a chave que ainda tinha do apartamento. Não divisou nada. Escuro total. O ar sereno e repentino da tardinha levava consigo a luminosidade que queria. Sentia um tremor extremo, um nervosismo sem igual. Uma lágrima se precipitava. Procurou o interruptor. A luz trouxe um parabéns. Um outro susto. De repente estavam todos ali. Todos os amigos, sua irmã, seu irmão, os pais que ligaram de Pindamonhangaba. Eles não estavam em Pindamonhangaba. Tudo fazia parte do plano. Ele sentia um remorso por não ter ligado no ano anterior. Preparara tudo com os amigos e a família dela. Sons de violino puderam ser ouvidos no corredor. E depois, músicos trajando fraque adentravam sorridentes ao recinto. Abraços e beijos de todos, cumprimentos e bajulações. E no final, um longo e molhado beijo de amor. Ao som de violinos. Quer saber de uma coisa? Bendito elevador. Certa manhã de outono. A manhã despontava sorridente por sobre o horizonte firme da cidade. A silhueta dura dos prédios já se fazia notar, acentuada pelo brilho do sol que se erguia. O calor do novo dia começava a acordar as criaturas, e o silêncio da madrugada despedia-se, dando lugar aos sons da cidade despertada. Era possível notar as pessoas que costumavam praticar seu exercício matinal, tomando os espaços da velha praça arborizada. Suavemente incrustada no meio do que seria, dentro em pouco, a selvageria ardente do centro da cidade. Alguns se alongavam, outros batiam papo, e alguns ainda se espreguiçavam com saudade da noite que se ia. Os pássaros já cantavam desde a alvorada num louco frenesi de pequenos sons, como se a conversar da vida alheia e a contar preciosos momentos de voos e de fugas dos gatos da redondeza. Lentamente, a vida começava sua ode leve e o vento que batia nas árvores
compunha outra bela canção, fazendo meditar alguns que apenas caminhavam. Tudo começava a tomar seu curso. Buzinas se pronunciavam aflitas no trânsito que se formava. O doce aroma do outono impregnava majestosamente o ambiente, e as cores em tom pastel formavam um delicioso mosaico natural. Os comércios ao redor da praça abriam e buscavam seus primeiros e preguiçosos clientes. E, mais um dia, como se há muito fosse parte daquela ópera matinal, ele sentou num banco da velha praça. Seu olhar distante, perdido na imensidão dos edifícios, parecia buscar um horizonte impossível de se achar, escondido por trás do pano inevitável da civilização. Suas lembranças o faziam suspirar, e tal como se desistisse de uma luta da qual perdera as esperanças de vencer, deixou o corpo repousar pesadamente por sobre o ainda frio e velho banco. O vento tocava-lhe o rosto a acariciá-lo. Tentava um conforto em vão, pois para ele nada restara dos momentos de outrora. Nem mesmo sua amada, a quem todos os dias presenteava com folha de papel escrita à mão, com letra caprichada, poesia que ele mesmo fazia, inspirado naquele pouquinho de natureza intocada que era a praça. Cada pedacinho de calçada lhe fazia sentido. Era como se a conhecesse desde a fundação. Brincara muitas vezes por entre as pequenas, mas frondosas mangueiras recheadas que compunham o cenário. Ainda se podia, naquela época, divisar um incólume horizonte esculpido perfeitamente pela natureza. Ali conhecera sua Isabela, sua amada. O som da cidade, agora borbulhante, tomava o lugar de seus pensamentos. Procurou um pouco caminhar. Deixar-se apenas observar a severidade da vida moderna que em nada lembrava aquele lugar. Deteve-se de frente a um pequeno jardim. Observou algumas flores de outono. Margaridas, anêmonas, camélias, azaleias, flores de maio, dentre outras. Lembrou-se que algumas enfeitaram, há muito tempo atrás, os cabelos de Isabela. Circundou uma pequena construção ao largo do jardim, uma grutinha, e lá depositou mais uma poesia. Quase podia ouvir o seu sorriso. Fechou os olhos e respirou. Pensou senti-la ao seu lado, segurando sua mão e o convidando a mais um passeio naquela viva manhã de outono. Tentava não chorar dessa vez. Os anos não lhe tiravam a ternura, embora o tivessem entortado mais do que quisesse. Ainda lembrava dela como se tinha ido. Imaginava como seria bom poder tê-la visto envelhecer. Ouviria com prazer todas as reclamações que lhe fizesse. Atenderia todos os impacientes pedidos, por mais que lhe parecessem absurdos ou fora de propósito. Riria do seu riso, choraria o seu choro, mimaria com ela os netos que, agora crescidos, trilhavam sua própria estrada. O vento o interrompeu mais uma vez, fazendo cair-lhe o chapéu. Lembrou-se de uma frase que ela costumava dizer: nunca é apenas o vento. Mais uma vez sentiu aliviado sua presença. Observou o caos da cidade ao longe. Refugiou-se no espaço da praça. Um pouco ao lado, buscou a casa que por tanto tempo fora o baluarte de sua história de amor. Permanecia ali, cercada de prédios altos e ameaçadores. Tinha visto os outros irem embora, largando para trás suas recordações e suas vidas. Nunca concordara. Testemunhara a cidade crescer ao redor, mas ficara ali, guardião supremo de sua vida e de suas lembranças. Não se separaria do único lugar que com ele resistia e que lhe guardava as mais doces lembranças do seu verdadeiro amor. O sol já se erguia por entre os prédios mais altos.
Aumentava aos poucos o calor da manhã que se seguia. Sentia-se mais cansado. O número de transeuntes também aumentara, trazendo vida em ebulição. Buscou no bolso do velho paletó uma última folha de papel. Procurou guardar-se numa sombra ao canto da praça. Ali sentou e mais uma poesia escreveu como nenhuma outra. Isabela veio na memória com seu sorriso. Mais uma vez sentia o vento, mas que agora lhe abraçava inteiro. Recostou-se no banquinho. Olhou o profundo azul do céu que se desenhava no outono. Suspirou. Naquele instante sentiu-se leve e forte. Rejuvenescera como por encanto. E como por encanto, ali estava Isabela. Pegou-lhe a mão e sorriu, convidando-o a passear, ao ouvir o som ainda intenso dos passarinhos. Sorriu de volta e, sem demonstrar surpresa, com ela caminhou para longe. E uma folha de poesia voou com o vento livre, por entre mangueiras recheadas e as lindas e magníficas flores de outono. Happy Hour. Chegara sorridente ao pequeno boteco do centro, proeminente sede da boemia da cidade. Não hesitou em procurar lugar, já um pouco escasso naquela hora, fim de tarde de um dia de trabalho. O sol cansado ensaiava seu repouso e se despedia com uma luz tranquila. Ela demonstrava certa impaciência e, obviamente, estava ansiosa. Buscava constantemente a marcação precisa do relógio, como se fosse companheiro imprescindível. Soltou um suspiro com jeito de missão cumprida. Chegara a tempo, na hora marcada. Encontrou mesa mais no fundo do estabelecimento, um pouco afastada da movimentada calçada. Não se importou. Sentou e olhou mais uma vez o relógio. Deixou repousar a bolsa na cadeira ao lado e checou a maquiagem bastante suave pelo pequeno espelhinho cor-de-rosa, tirado carinhosamente e depois guardado num estojinho da mesma cor. Passou a mão no longo e ondulado cabelo loiro. Não destes feitos forçados, mas uma belíssima cabeleira que emoldurava um lindo rosto afilado, com um delicado nariz e proeminentes maçãs rosadas, agora suavizadas pela fina camada de pó de arroz. Vestia um sóbrio taier cinza e usava uma encharpe enrolada no pescoço. Olhou um pouco à sua volta como se a procurar alguém. As pessoas bebiam e conversavam animadamente ao seu redor. Uma música da MPB conhecida tocava ao fundo. Djavan. Adorava Djavan. Pediu algo de beber ao garçom. Uma caipirinha reforçada com bastante gelo. Não era beberrona, mas a ocasião pedia um pouco mais de ousadia. Um encontro de happy hour. Novamente olhou o relógio, agora um pouco mais aflita. Cantarolava e passava o dedinho no gelo da caipirinha quando uma amiga a cumprimentou. Beijinhos pra cá, beijinhos pra lá, algumas explicações, convite para sentar junto, prontamente recusado, e mais uma olhada no relógio. Mas nada de desespero. Atrasos eram normais naquela situação. Ainda mais na hora de saída do trabalho. Talvez o chefe o tenha prendido numa reunião chata ou pedido um relatório de última hora. A verdade é que procurava uma explicação, uma desculpa para convencer a si mesma. Mais uma caipirinha, senhora? Perguntou o solícito garçom. Sim, por favor, mas é senhorita, retrucou ela. Desculpe, senhorita, mais uma? Sim, por que não? Outra vez o relógio. Meia hora de atraso. Não era nada. Acontecia nos melhores países. Chamou o garçom para que este lhe guardasse a mesa. Foi ao banheiro, mais maquiagem. Ao retornar, procurou olhar para a porta, para a calçada. Quem sabe já chegara e não a avistara? Sem sucesso.
Não viu quem esperava. Sentou novamente. 1 hora de atraso. A situação já começava a ficar constrangedora. Não aceitou outra caipirinha. Sentia-se tonta. Não estava disposta a dar vexame. Pediu uma isca de peixe para comer. Tinha um bom preço no cardápio. Continuava sozinha. E por estar sozinha, um ou outro cavalheiro se aproximava procurando uma paquera furtiva. Eram prontamente rechaçados com "Desculpe, mas estou acompanhada." Mulher sozinha em botequim é fogo, pensou. Foram cerca de 3 investidas. Na última, ela se irritou. Pegou a bolsa de súbito. No movimento que fez, esbarrou no copo de caipirinha, derramando um pouco por sobre a mesa e por sobre o taier cinza. Bufou e xingou o moço atrasado até a 5ª geração. Neste momento, alguém por trás dela, segurando um pequeno buquê de margaridas, chamou seu nome. Ao virar-se, lá estava ele, de pé, com o mesmo sorriso largo e despretensioso de sempre. Um brilho doce no olhar e um ar de desculpas que nem chegaram a ser pedidas. Um beijo fogoso e inesperado o calou no início da frase. Nenhuma explicação foi aceita, apenas a conta. E um belo casal de namorados deixou o botequim em busca da praça ao lado. Ela segurando fortemente seu braço e o pequeno buquê de margaridas. Vai entender as mulheres, pensou o garçom. Mas que mulher sozinha em mesa de botequim é fogo, lá isto é. Sobre o autor. Olá pessoal, eu sou o Rondinelli Girão Nogueira. Desde cedo, quando ainda criança, vivi 1000 brincadeiras de criar histórias. Durante minha infância de subir nas árvores, durante as brincadeiras de bandido e ladrão, de índio e cowboy, de astronautas e monstros espaciais, de leituras variadas, dos mitos gregos a Monteiro Lobato, da irreverente Mafalda ao insubstituível Menino Maluquinho, que foi meu primeiro livro, das enciclopédias aos gibis. Vivi um mundo só meu, inventando personagens e criando tempos fantásticos. Depois, foi só tentar botar estas ideias no papel. Eis o primeiro resultado. Este livro é minha primeira experiência como autor. Espero que todos gostem. Um forte abraço. Audiolivro Contos de Calçada. Livro publicado originalmente em 2008. Este projeto é apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, com o apoio também da Secretaria de Cultura e Turismo de Morada Nova, Ceará. Leitura dramática e direção, Marcelo Emiliano. Edição de áudio, JR Studio. Morada Nova, dezembro de 2020.